Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sara Maria, do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. Vamos hoje continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Desta vez nós vamos estudar o primeiro capítulo da segunda parte deste livro, que tem o título de A Ação dos Espíritos sobre a Matéria. São os itens 52 a 54. Kardec, como ele costuma fazer em algumas partes da codificação, ele faz questionamentos. E nesse capítulo ele começa questionando: a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos? Outro questionamento que ele faz: seres inteligentes que vivem entre nós de forma invisíveis, que seriam os espíritos, poderiam atestar-nos de alguma forma a sua presença? Esse capítulo é de fundamental importância. Por quê? Porque Kardec aqui, ele vai falar sobre coisas básicas que nos ensinam os espíritos, através da codificação de Allan Kardec. Se a gente é como uma criança, A criança, ela precisa ir ao fundamental primeiro, primeiro ano, segundo, terceiro, depois quinto, sexto, nono, depois ao segundo grau. Então, ela precisa ir galgando vamos dizer assim, tipo uma escada, os degraus do conhecimento. Ela não pode entrar na escola logo, a não ser que seja um gênio, no segundo grau, no ensino médio. Então, o que acontece? Nós também temos noções que são básicas na nossa doutrina para que a gente entenda toda ela. No caso, quando ele dá o título, como nós já falamos aqui, da ação dos espíritos sobre a matéria, para a gente entender como acontece, dos espíritos, vamos dizer assim, entrar em contato com um outro espírito que está encarnado como nós, temos que ter noções básicas de algumas coisas para que a gente entenda que esse processo é possível. Aí Kardec continua, com relação a esses questionamentos que ele fez, se há possibilidade, de se entrar em contato com os espíritos, com esses seres invisíveis, ele afirma uma coisa que a própria história nos diz, que essa crença dos espíritos, elas existem desde sempre, em todas as épocas da humanidade, em todos os povos, que é uma intuição assim generalizada, e ele lembra que não é possível que se em todos os lugares, todos os tempos, os povos, todos os tipos de povos falavam sobre a existência de espíritos, não é possível que não seja uma intuição, vamos dizer assim, correta, bem fundada. E outra coisa que ele lembra também é que a existência dessa comunicação entre os espíritos existiram em todos os grandes livros sagrados da humanidade. Os mais anteriores, todos existiram, Então, ele diz que na época dele, e como hoje também, como ele diz, numa época positivista, quer dizer, a época positivista é aquela, como a dele, em que só se aceitavam as coisas da ciência. A ciência, ela, vamos dizer assim, ela imperava,
Então ele diz que todos querem saber, nessa época de ciência, todos querem saber o porquê, o como de tudo. Não é? E isso, né, essa história da gente querer saber, claro, todos nós temos esse direito. E com isso, fortalece a dúvida. E a doutrina espírita, maravilhosamente, vem nos esclarecer, nos tirar desta dúvida, né? E aí continua Kardec dizendo que o motivo, né? A causa da ignorância da natureza dos espíritos e dos meios de se manifestar é porque todos, de um modo geral, nós temos uma ideia errada sobre espíritos, sobre essa comunicação. E as pessoas acham que isso é impossível, que a manifestação é impossível de acontecer. Mas por que as pessoas, de um modo geral, pensam assim? Não é? Então vamos agora destrinchar, vamos dizer assim, né? Como Kardec mostra que existe essa ação dos espíritos sobre a matéria. Ou seja, que eles se comunicam conosco e nós com eles, né? Primeira coisa, ele diz que realmente essa manifestação espiritual, ela só acontece porque o espírito exerce uma ação sobre a matéria. Se não, nós só estamos encarnados, se não houvesse essa possibilidade do espírito exercer uma ação sobre a matéria, obviamente não haveria essa comunicação entre os espíritos. Essa comunicabilidade entre o mundo material nosso e o mundo espiritual, que é invisível para nós, é o terceiro ponto básico da nossa doutrina espírita, é um pilar da nossa doutrina, né? Bom, aí Kardec inicia, né, dizendo que o espírito, não, primeira coisa que ele diz, que o espírito não é uma abstração, ele é um ser definido, limitado e circunscrito. Bom, aí tem outro complicadorzinho. Aí Kardec, logo abaixo, ele diz que o espírito encarnado no corpo, constitui a alma. Esse é outra, eu já falei até em outros estudos, né? Isso é uma ideia que a gente precisa entender. Para a doutrina espírita, alma é algo realmente não material, né? Nossa alma, ela não é material, mas ela tem ação sobre os espíritos porque ela está revestida de um corpo que também é material, mas é uma matéria sutil, bem leve, diferente da nossa matéria, né? Assim, pesada, né? Então a nossa alma, que é essa parte imortal do nosso ser, ela está revestida por um corpo que a gente chama de corpo perispiritual, ou seja, uma matéria muito sutil, etérea, que a gente normalmente não enxerga, a não ser que seja um médium vidente, envolvendo a nossa alma. E para que isso? Por quê? Porque quando nós estamos encarnados, né, o nosso corpo físico, ele é pesado, ele é denso. Então, como é que esse corpo pesado, denso, que é formado de matéria, iria estar ligado diretamente a essa alma que é diferente de tudo que seja matéria? Porque ela não se transforma.
a matéria, seja ela que tipo de matéria for, mesmo a perispiritual, ela se transforma, ela é moldável. E no corpo físico, nosso corpo é feito de átomos, de moléculas, né, de células, que um dia eles vão se desintegrar e voltar a átomos e moléculas. Então, é uma coisa física. Não poderia ser a alma. A alma, ela é imortal. E se é imortal, ela não poderia ser matéria. Bom, e aí a gente vai entender que espírito, quando Kardec se fala em espírito, na realidade ele está querendo dizer que é uma alma revestida de perispírito. Então, tem uma sutil diferença entre a palavra alma e a palavra espírito, que normalmente a gente não se liga muito nessa diferença. O próprio Kardec explica no livro O que é o Espiritismo, que não tem importância que a gente se preocupe em falar alma ou espírito, entendeu? Que se use a palavra alma e espírito como um sinônimo, mas que na realidade existe essa diferença. Porque, inclusive, né, Kardec está se referindo nesta frase aqui: o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Olha como ele está diferenciando espírito de alma, né? Bom, então ao desencarnar, só o corpo físico é que vai se desintegrar. A alma com o perispírito, né? Ela vai para o plano espiritual, ou seja, o espírito vai para o plano espiritual dar continuidade ao seu desenvolvimento espiritual. Passam os tempos lá na espiritualidade, depois retorna aqui em outro corpo, com outros pais, outros irmãos, enfim, que aí é outro assunto que já entra na reencarnação, né? Então, ele diz que, sendo assim, às vezes o espírito aparece com a forma humana, quando ele quer aparecer para alguém, ou numa reunião mediúnica, por exemplo, ele quer aparecer, mas ele vai aparecer com aquele corpo que ele teve naquela encarnação, que aquele médium está ali e conhece. Senão, ele não apareceria, entendeu? Então, o que ele fez ali? A alma moldou o seu perispírito para que esse perispírito fique com o aspecto do corpo físico que ele tinha, né? Então, daí ele aparece com a forma humana quando ele quer, ou seja, outra coisa importante, ele manipula os fluidos, que eu esqueci de falar. O perispírito, como tudo, é formado do fluido cósmico universal. No nosso corpo físico, esse fluido cósmico universal, ele está, vamos dizer assim, arrumado de um jeito que dá essa compleição física firme, né? Rígida. E já o fluido cósmico universal que forma o perispírito, não. É uma coisa muito rarefeita, muito sutil, muito leve, mas é formado também do fluido cósmico universal. Quando o ser encarnado, né, ele desencarna, no primeiro momento ele sofre um tempo de perturbação, que aí varia, né, de espírito para espírito. Assim, quando o espírito já é mais elevado, essa perturbação é mínima, não? E ele, vamos dizer, um acidente, ele se sente vivo e ele reconhece aquele corpo ali, que às vezes até está mutilado nos primeiros momentos, ele está perturbado, né? Aí depois, né, ele fica separado do corpo, mas ele não entende como isso pode se dar. Ele vê o corpo, ele olha e vê seu corpo. Não só em acidente, em qualquer morte mesmo natural isso acontece, né?
segundo momento, ele percebe, aí ele já está, a perturbação dele já está diminuindo, né? Ele percebe que o corpo, que não serve mais para ele para nada, não é? Então ele se sente leve e até aliviado de um fardo, como se fosse o corpo físico fosse um fardo, não é? Então ele sente que ele, com a sua alma, não é? Esse é o perispírito, ele pode transpor os espaços. Ele vai, como quando a gente está dormindo, que sonha, é isso que acontece. Nossa alma, com o nosso perispírito, vai a qualquer lugar do espaço. Se encontrar com antigos amigos, com família espiritual, enfim. Então, no terceiro momento, com a falta do corpo, né? Ele percebe uma coisa. Ele não tem mais corpo, não precisa mais de corpo, não quer corpo. Ele continua com a sua personalidade. E, por fim, ele tem a consciência do seu próprio eu. Ele não perdeu o seu eu e a sua individualidade. Ele é ele. Então, são momentos, né, do desencarne. Então, a gente conclui o quê? Que a alma, quando desencarna, ela não deixa tudo no túmulo. Ela só deixa o corpo físico, que vai se desintegrar em átomos e moléculas e vai formar novos corpos. Aí, como a biologia nos explica, né, que a coisa é assim. E ele vai para um outro plano da vida, que a gente chama de plano espiritual, com a sua alma envolvida no seu perispírito, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, Kardec diz que pelas observações e pelos fatos que são irrecusáveis, nos diz que há no homem 3 componentes. Isso é importantíssimo, isso é fundamental para que nós possamos entender a doutrina espírita. 3 componentes fundamentais. O primeiro é a alma, que Kardec disse que pode chamar de alma, de espírito, de princípio inteligente. Não é? E nessa alma é que nós temos a sede do nosso senso moral. Essa é imortal, todos os nossos sentimentos, pensamentos, coisas boas ou ruins que nós fizemos, está lá, registradinho para sempre. Nós vamos evoluindo e, consequentemente, vamos ficar melhores e tudo, mas está tudo lá. Né? E a segunda parte, a primeira parte é a alma, a segunda é o nosso corpo material. E o terceiro é o perispírito, que nós já falamos, que é um envoltório fluídico. Ele é fluídico, ele é formado de fluidos. Né? Kardec dá o nome de semimaterial, né? Quer dizer, é uma matéria muito sutil que a gente não entende ainda, não tem as mesmas propriedades que a nossa matéria, mas é matéria. Então, que faz essa ligação do corpo físico com o corpo espiritual, ou seja, com a alma, né? Na morte, a desagregação do corpo, que a alma abandona, né? Há essa desagregação do corpo que nós já falamos. O perispírito acompanha a alma, que fica sempre com o seu envoltório. Mesmo quando nós chegamos a espíritos totalmente puros, existe ainda o perispírito. Só que o perispírito é tão sutil, que ele vai quase que, ele se dilui, não é? Então, o perispírito, como nós já falamos, ele é fluídico, etéreo, invisível, mas não deixa de ser matéria. Mas que nós não temos ainda condições científicas de submeter essa matéria do perispírito em análise. Por isso que a ciência não aceita, né? E esse invólucro da alma, o perispírito, ele é um intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e através dele ele transmite a sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Olha a ação dos espíritos sobre a matéria. A alma diretamente não poderia influenciar, agir sobre a matéria, mas esse perispírito que liga a alma ao corpo físico, ela como se diz, transmite
a vontade do espírito, da alma, né? E atua sobre os órgãos do corpo. Daí a importância que nós temos, sabe, precisamos observar que a gente tem que ter bons pensamentos, né? Bons sentimentos, porque estará influenciando a alma com certeza. O perispírito é como se fosse um fio elétrico condutor, que serve, o perispírito, para receber as ordens, vamos dizer assim, da alma e também para a transmissão do nosso pensamento. E a ciência ainda não descobriu esse corpo perispiritual, né? Então, no conhecimento, diz Kardec, no conhecimento do perispírito está a chave, Kardec diz isso em toda a codificação, está a chave de inúmeros problemas até hoje ditos insolúveis, porque a gente não entende essa ação, não é, do espírito sobre a matéria. Então, o perispírito, ele existe, né? Mas ainda não constitui hipótese da ciência para explicação de fatos que só com ele poderão ser explicados. Então, enquanto a doutrina espírita não aceitar, a ciência não buscar, primeiro aceitar, não é? Que exista perispírito, e estudar esse perispírito, como é que ele age, não, ela não vai aceitar, não vai entender, não é? A não ser a doutrina espírita. Nós aqui, estudiosos da doutrina espírita, a gente vai entender, né? Então, a existência do perispírito, ela foi, diz Kardec, revelada não só pelos espíritos, mas também foi o resultado de observações. Inúmeras observações que Kardec fez através de reuniões mediúnicas e dos amigos deles no mundo inteiro que faziam essas experiências e depois enviavam para ele em Paris, né? Então, nós temos que entender que a alma, ela está sempre ligada ao seu perispírito, seja de forma encarnada ou de forma desencarnada. E repetindo, quando nós estamos encarnados, nós recebemos a influência dos espíritos, né, que queiram se comunicar conosco através do nosso perispírito. Numa reunião mediúnica, por exemplo, em que os médiuns encarnados estão recebendo as comunicações dos espíritos, o que acontece? Como é que se liga? Como é que se encontra essa comunicação? Como é que se dá essa comunicação? É do perispírito do médium com o perispírito do espírito que está ali querendo passar alguma mensagem. Entendeu? O médium aí vai falar, vai até sentir alguma coisa, vai falar coisas que ele não pensa, que ele nem gosta, né? Que às vezes ele nem entende. É através desse corpo perispiritual que o desencarnado, como nós já falamos, ele possui. Ele não perde porque desencarnou, né? Então, através do perispírito do desencarnado, que está vindo com o seu espírito, diga-se isso de passagem, para não esquecer, quando a gente fala que tem um perispírito, ali dentro tem um espírito ou uma alma. É esse perispírito que entra em contato, bota as duas almas, vamos dizer assim, em contato uma com a outra. É através do perispírito, do nosso perispírito de encarnado com o de desencarnado. Esse assunto é fundamental na doutrina espírita, que nós precisamos estudar com muito carinho, né? Para que a gente possa entender melhor a nossa doutrina. Então, que todos fiquem estimulados a estudar a nossa doutrina espírita, que com a compreensão da doutrina espírita, nós vamos ter respostas para uma série de fenômenos que nós não teríamos se nós não estudássemos a doutrina espírita. E ainda mais, nós vamos ser mais felizes, vamos entender melhor as coisas,
os fenômenos, os nossos amigos, os nossos inimigos, e vamos, através desse conhecimento, buscar tudo que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo conosco mesmos. Muito obrigado, que a paz do Senhor continue reinando no ambiente em que cada um esteja neste momento.